Boa noite, seja muito bem-vindo. Está começando o Rede TV News. Boa noite. Governo de São Paulo afirma que morte de adolescente foi causada por doença autoimune e não tem relação com a vacina da Pfizer. Pesquisa da Fiocruz mostra que o número de casos e óbitos no Brasil por Covid-19 teve a maior queda desde o início do ano. E você vai ver também. O governo diz que o aumento do imposto sobre operações financeiras vai bancar um valor médio de R$ 300 para o Bolsa Família em novembro e dezembro. São Paulo recebe nova remessa da AstraZeneca e volta a usar a vacina para a aplicação da segunda dose. E as últimas informações sobre o estado de saúde de Pelé. Essas e outras notícias você vê aqui. O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje o interior de Minas Gerais para lançar um projeto de revitalização de bacias hidrográficas. Durante a visita, Bolsonaro falou sobre as expectativas para a abertura da Assembleia Geral da ONU na próxima semana. A visita do presidente à cidade de Arinos marcou o lançamento de um projeto do programa Águas Brasileiras. O investimento passa de 105 milhões de reais. O objetivo da iniciativa é aumentar a disponibilidade de água em 14 cidades de Minas Gerais e Goiás. 4,5 milhões de mudas de árvores serão plantadas em áreas degradadas do rio Urucuia. Nada nos falta, graças a Deus. Ninguém tem as terras agricultáveis que nós temos. Água potável em abundância. Áreas maravilhosas, belezas naturais para o turismo. Temos tudo. Tudo para sermos uma grande nação. No discurso de hoje, Bolsonaro disse também que vai falar verdades na abertura da Assembleia Geral da ONU na próxima terça-feira, em Nova York. O presidente, no entanto, não adiantou os assuntos que pretende abordar. Digo a vocês, na próxima terça-feira, estarei na ONU, participando com o discurso inicial daquele evento. Podem ter certeza, lá teremos verdades. A cerimônia contou com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. Ao lado de Bolsonaro, ele anunciou que vai vetar um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado que prevê punições por discriminação de pessoas por identidade ou expressão de gênero. Não podemos permitir que o setor produtivo venha a ser penalizado caso não venha a ter um terceiro banheiro para alguém cujo sexo não está definido. Então, esse projeto será vetado. O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o assunto. Nós temos que nos unir, cada vez mais deixar que nos separem, de nós contra eles, de homos contra héteros, de brancos contra afrodescendentes, de nordestinos contra sulistas, de homens contra as mulheres, ricos e pobres, patrões e empregados. Somos um só povo. Um pedido de vista do ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento de ações que questionam os decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitaram a posse, compra, registro e tributação de armas e munições. O pedido de mais tempo para a análise foi feito após o voto do ministro Alexandre de Moraes, que apontou a inconstitucionalidade dos textos. Segundo ele, o governo extrapolou o poder de regulação que caberia ao Congresso Nacional. Depois de ter recebido uma remessa de mais de 200 mil doses da vacina da AstraZeneca, a cidade de São Paulo retomou hoje a aplicação do imunizante como segunda dose. O repórter Murilo Rincon tem os detalhes ao vivo para a gente. Murilo, as pessoas ainda poderão contar com a vacina da Pfizer como segunda dose da AstraZeneca? Boa noite. Boa noite, Augusto, Milena, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, a orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que a intercambiabilidade com a vacina da Pfizer seja adotada até que o imunizante da AstraZeneca esteja disponível nas unidades. E segundo a Prefeitura, até o começo da tarde de hoje, todos os postos de vacinação contra a Covid-19 aqui na capital paulista foram reabastecidos com doses da AstraZeneca. Portanto, quem tomou a primeira dose da AstraZeneca deve dar prioridade para o mesmo imunizante no momento de tomar a segunda dose.
Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde orienta a população para que acompanhe a disponibilidade das vacinas nos postos pelo site De Olho na Fila. A vacina da Pfizer não foi a causa provável do óbito de uma adolescente de 16 anos, mas sim uma doença autoimune. A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. A jovem foi imunizada contra a Covid-19 em São Bernardo do Campo e morreu 7 dias depois. Segundo a pasta, a doença autoimune é rara e grave e não há nenhum relato técnico até o momento que aponte que o quadro como um evento adverso pós-vacinação. Ainda falando sobre vacinação, a Fiocruz divulgou hoje uma pesquisa que aponta que o número de casos e óbitos no Brasil por causa da Covid-19 sofreu a maior queda desde o início deste ano. Segundo o levantamento, são 12 semanas consecutivas de diminuição no número de mortes, com redução de 3,8% ao dia na última semana epidemiológica. No total de casos, também apresenta tendência de redução, mas com oscilação ao longo das últimas 12 semanas. Foi registrada uma média de 15,9 mil casos e 460 óbitos diários no período de 5 a 11 de setembro. De São Paulo, Murilo Rincon para o Rede TV News. Obrigada, Murilo. Bom, enquanto isso, no Rio de Janeiro, com a queda nas internações e nos casos de Covid-19, a Prefeitura decidiu liberar eventos em locais abertos com público de até 500 pessoas. A nova regra começa a valer a partir da próxima terça-feira. Estão liberados os eventos em locais abertos para até 500 pessoas. Competições com presença de público em estádios e ginásios também estão autorizados, mas só será permitida a ocupação de 50% do espaço. Todos deverão apresentar o comprovante de vacinação com as 2 doses ou dose única. O funcionamento de boates, danceterias e salões de dança, que continuam proibidos, só serão liberados quando 65% da população carioca estiver com o esquema vacinal completo. A Secretaria Municipal de Saúde também confirmou o primeiro caso da variante Mu na cidade. Um homem de 57 anos, morador da Zona Oeste, que esteve no México. Ele havia recebido apenas a primeira dose da vacina, mas apresentou sintomas leves. Não há informações de transmissão local. Apesar da recomendação do Ministério da Saúde para suspender a vacinação dos adolescentes sem comorbidades ou deficiência, hoje os meninos de 14 anos receberam a primeira dose. Na semana que vem, o comitê científico irá discutir o assunto. Idosos com mais de 91 anos e pacientes com alto grau de imunossupressão de 60 anos ou mais receberam a dose de reforço. Nós vamos sim continuar vacinando os adolescentes até os 12 anos de idade. Vamos sim aplicar a segunda dose naqueles adolescentes que já tomaram a primeira dose. Vamos sim continuar fazendo o reforço vacinal para as pessoas acima de 60 anos de idade. E, se necessário for, vamos sim continuar aplicando novas doses a partir do ano que vem. Por falta de vacina, a segunda dose da Coronavac foi suspensa hoje no Rio e só voltará a ser aplicada quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizar o uso das 166 mil doses do lote suspenso para uso. No início do mês, a Anvisa suspendeu os lotes de Coronavac depois que mais de 12 milhões de doses terem sido envasadas em uma fábrica não autorizada. Durante a divulgação do boletim epidemiológico, o prefeito Eduardo Paes rebateu as críticas feitas ontem pelo presidente Jair Bolsonaro durante uma transmissão ao vivo sobre a obrigatoriedade da vacina da Covid para todos os servidores do município. Eu quero dizer com muito respeito e formalidade ao senhor presidente da República que eu não dialogo com a morte. Né? O que tem nos movido aqui permanentemente é o amor à vida. Agora vamos ver os números atualizados da vacinação no Brasil. 141.276.685 pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 66,23% da população. 79.532.182 pessoas tomaram a segunda dose no país ou a dose única.
o que representa 37,28% da nossa população. Já foram aplicadas 221.058.206 doses de vacinas no Brasil. Os estados que mais vacinaram proporcionalmente a população com a primeira dose são São Paulo, com 77,64% de vacinados, Rio Grande do Sul, com 68,97%, Distrito Federal, com 68,64%, Santa Catarina, com 68,32% e Paraná, com 67,19% da população. A BR-365 ficou totalmente interditada após um engavetamento envolvendo 10 veículos no interior de Minas Gerais. O grave acidente teria sido provocado pela má visibilidade por causa de uma queimada. A batida em série envolveu 3 carros de passeio e 7 carretas nesta manhã, no trecho da BR-365 entre Uberlândia e Monte Alegre de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um motorista morreu no local. Outras 8 pessoas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região. De acordo com testemunhas, a visibilidade na estrada era muito baixa, porque na hora do acidente havia muita fumaça na pista por causa de um incêndio em um canavial que fica às margens da rodovia. O trânsito no local só foi liberado durante a tarde. A Polícia Federal saiu hoje em busca de documentos que comprovem uma negociação envolvendo uma suposta compra superfaturada de vacinas da Covaxin, intermediada pela Precisa Medicamentos. Os agentes estiveram em 2 endereços da Grande São Paulo ligados à Precisa Medicamentos. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em escritórios da empresa em Barueri e no Centro de Armazenamento e Distribuição de Produtos em Itapevi. As buscas foram solicitadas pela CPI da pandemia no Senado, que está investigando o contrato para aquisição de vacinas da Covaxin, que foi intermediado pela Precisa Medicamentos entre o laboratório indiano Bharat BioNTech e o Ministério da Saúde. O pedido foi aceito pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal e teve parecer favorável do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O contrato de R$1,6 bilhão para compra de 20 milhões de doses também é alvo do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas da União. Após as denúncias virem à tona, a aquisição dos imunizantes foi suspensa. O objetivo das buscas, segundo membros da CPI, era encontrar informações relativas ao contrato entre a Precisa Medicamentos e o laboratório indiano, assim como todos os documentos relacionados à compra das vacinas. O senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da comissão, justificou a necessidade da operação de hoje. Esta ação foi necessária devido às inúmeras tentativas que a CPI teve de buscar o original do contrato, o contrato entre a Precisa Medicamentos e a Bharat Biotech para a vinda da vacina Covaxin ao Brasil. Todas as tentativas foram infrutíferas. Em decorrência disso, tivemos que recorrer a essa medida judicial. Em nota, a defesa da Precisa Medicamentos informou que a operação da Polícia Federal é inadmissível e que, além dos representantes terem prestado depoimento, a empresa entregou todos os documentos à Comissão Parlamentar de Inquérito. Em junho, após denúncias de irregularidades envolvendo a aquisição dos imunizantes, o Ministério da Saúde rescindiu o contrato com a Precisa Medicamentos e informou que não houve ilegalidade, já que nenhuma dose da vacina indiana foi comprada pelo governo federal. E a Polícia Federal realizou também uma operação para investigar fraudes no Postales, o fundo de pensão dos funcionários dos Correios. 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal e em cidades do Paraná e São Paulo. Gestores do fundo teriam recebido uma espécie de comissão para contratar empresas de consultoria. A Justiça do Distrito Federal bloqueou mais de 16 milhões de reais em bens dos suspeitos. O valor corresponderia ao prejuízo causado. Em nota, os Correios afirmaram que mantém estreita parceria com os órgãos de controle das instituições públicas e que segue apoiando integralmente as autoridades com informações para esclarecer as causas dos prejuízos. Em Umuarama, no Paraná, o prefeito Celso Luiz Pozobon, do PSC, foi afastado do cargo por suspeita de desvio milionário de verbas da saúde. O vice assumiu a prefeitura no lugar dele.
A decisão de afastamento foi do Tribunal de Justiça do Paraná, que acatou a um pedido do Ministério Público do Estado. Celso Luiz Pozobon, do PSC, é investigado na Operação Metástase, que apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de praticar os crimes de peculato e falsidade ideológica, a partir de desvios na área da saúde municipal. A denúncia apresenta fraudes em licitações, em contratações diretas e corrupção ativa e passiva. Os desvios podem ultrapassar 19 milhões de reais. Em maio deste ano, a casa e o gabinete de Pozobon foram alvos de mandados de busca e apreensão. Quem assume o município de Umuarama interinamente por 180 dias é o vice-prefeito Hermes Pimentel, do PSDC. Pimentel informou que vai mudar o quadro de secretários. No entanto, permanecem no governo os secretários da Saúde e de Obras. Sim, eu sou um administrador, eu sou um líder, entendeu? O Umuarama vai ser administrado do mesmo modelo. A população ela tem essa necessidade de incentivar o líder dela. Eu não sou aqui um gerente, eu não sou o dono da cidade, eu não sou o coronel. Eu vou mostrar para o Umuarama que ela tem um líder, eu só sou o líder. Eu preciso do povo de Umuarama para administrar a cidade. Sobre o afastamento de Pozobon, os advogados de defesa informaram que vão recorrer à decisão. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi transferido do presídio de Bangu 8, na zona oeste da capital fluminense, para a unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana. A transferência foi determinada pelo juiz da 7ª Vara Federal Criminal, Marcelo Bretas, acatando um pedido do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. O ministro atendeu o pedido da defesa, que alegou que o ex-governador deve se manter afastado de pessoas mencionadas em depoimentos de seu acordo de delação premiada. A Polícia Civil prendeu pelo menos 14 pessoas pertencentes a uma quadrilha que vendia drogas por aplicativos e, acredite se puder, aceitava até criptomoedas como pagamento. De acordo com as investigações, a quadrilha era liderada por Aluan Araújo, o Alfafa, que foi preso hoje em Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro. Em abril deste ano, Aluan chegou a ser detido em flagrante com 1,5 kg de maconha, mas respondia o processo em liberdade. Há pelo menos 2 anos, os entorpecentes eram distribuídos em bairros nobres da cidade. O esquema só foi descoberto após a quebra do sigilo telefônico de Aluan. As drogas eram vendidas através de aplicativos de mensagens. Os criminosos diziam para os clientes que eram especializados na venda da droga intitulada por eles como pura e que não tinham a menor relação com o tráfico de drogas. Porém, não foi isso que a polícia e o Ministério Público descobriram. O projeto da investigação é justamente por fim a essa quadrilha que fazia esse comércio ilícito de entorpecentes e que às vezes passava justamente para os usuários desses bairros nobres da cidade um ar de tranquilidade, de que você não precisa subir um morro para comprar uma droga, mas as investigações elas demonstraram exatamente o contrário. O pagamento podia ser feito por transferência bancária, Pix e até por criptomoedas, que dificultaria o rastreamento do dinheiro. O bando contava com auxílio de seguranças para a entrega das drogas. Eles seriam ex-policiais que foram expulsos da corporação. Além disso, o envolvimento com o tráfico internacional também é investigado. Além do lucro no varejo da droga, eles passaram a perceber que o grande lucro do tráfico de drogas ele reside na modalidade atacado, seja como matuto para importação, seja como fornecedor internacional para exportação. A Operação Batutinhas cumpriu 49 mandados judiciais, sendo 18 de prisão preventiva e 31 de busca e apreensão. Os crimes virtuais são uma das atividades que mais movimentam dinheiro no mundo. No Brasil, o número de ocorrências aumentou durante a pandemia. Veja na reportagem de Ranieri Zoccoli. Nas mãos de pessoas erradas, computadores e celulares se tornam armas e fazem vítimas. Foi o que aconteceu com a estudante Débora dos Reis. Cybercriminosos invadiram o telefone e as redes sociais dela. No dia 8, por volta de umas 3, 4 horas, eu
Deixei meu celular de lado, deixei ele carregando e quando eu fui voltar para abrir o WhatsApp, eu vi que ele também tinha entrado no meu Facebook, entrou no meu Instagram, ele tinha entrado nos meus e-mails. O criminoso entrou em contato com a família da estudante e pediu R$3.000 para devolver as contas. Débora conseguiu bloquear o número que o bandido estava usando e recuperar o acesso ao aplicativo de mensagens. O problema é que o criminoso continua usando um número desconhecido com a foto dela para pedir dinheiro a outras pessoas. Um estudo publicado por uma empresa americana de segurança registrou mais de 9 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos na América Latina, sendo 1,6 bilhão somente aqui no Brasil. Os cybercriminosos tentam descobrir as fraquezas do sistema e até mesmo aproveitar as oportunidades deixadas pelos usuários. Esse advogado especialista em crimes virtuais fala sobre os cuidados para evitar esse tipo de golpe. O usuário pode ter a utilização de algumas medidas preventivas para trazer mais segurança às suas contas nas redes sociais, no e-mail e na internet. Como, por exemplo, não utilizar a mesma senha ou similar em vários serviços. Então, altere a senha para cada cadastro novo. Também não deve-se anotar essas senhas no próprio computador ou no próprio celular. É sempre importante manter os sistemas operacionais e todos os aplicativos atualizados. E sempre desconfiar de e-mails e links que solicitem a inclusão da senha quando você clicar nesses links. Então, essas cautelas podem trazer mais segurança e muitas vezes evitar as invasões. Muita atenção, hein? A polícia do Rio de Janeiro tenta identificar o autor de um ataque ao consulado chinês na cidade. Uma câmera de segurança registrou um momento em que um homem lançou um explosivo contra a sede do consulado em Botafogo, na Zona Sul, na noite de ontem. O portão foi danificado. Ninguém se feriu. Pelo Brasil, de dimensões continentais, tem região que o inverno passa longe. Em Teresina, no Piauí, o clima quente e a baixa umidade não dão trégua à população. A capital, que é conhecida como uma das mais quentes do país, este ano está fazendo jus ao incômodo título. A senhora sente que esse ano está mais quente que nos outros? Tá mais quente. Cada vez mais é para piorar, né? A temperatura média tem sido de 38,4 graus, com sensação térmica passando dos 40 graus. Sair de casa durante o dia só com proteção contra o sol. Vale usar o que tem na mão para cobrir o rosto. Dá o jeito, não tem como não. Eu com sombrinha ou alguma coisa para se proteger. Rapaz, não é fácil não, viu? A gente se vira nos 30 aqui para aguentar o calor, mas quando dá assim 1 hora mais ou menos, dá uma parada porque fica quase que impossível dirigir com esse calor, entendeu? E não é só a capital que tem registrado altas temperaturas. Das 10 cidades mais quentes do país, 3 estão no Piauí: Floriano, Piripiri e Bom Jesus. Todas com temperaturas acima dos 39 graus e meio. De acordo com especialistas, a tendência é o clima ficar mais agressivo nos próximos dias. Nós ainda vamos ter um mês de setembro bastante quente, né, e bastante seco. Essa é a toada. Por quê? Porque a previsão apontava um incremento da temperatura, geralmente entre meio grau a 1 grau, e uma baixa muito severa, vamos dizer assim, dos indicadores de umidade relativa do ar. Isso ficou comprovado não só pela quantidade de alertas que estão sendo emitidos pelas autoridades competentes, mas como o caso emblemático das cidades serradeiras, como Bom Jesus, Correntes, Gilboés, exibindo padrões de umidade de deserto. Hora de saber como é que fica a previsão do tempo para este fim de semana em todo o Brasil. É com você, Gabriela de França. Boa noite. Boa noite, Milena, Augusto. Ótima noite para você de casa. A gente começa dando um refresco nesse calorão todo, gente. Lá em Chapecó, a gente tem imagens, Santa Catarina. Os moradores foram surpreendidos por um temporal, olha só, de granizo. Várias casas ficaram destelhadas, muitas plantações danificadas, um prejuízo enorme aí aos agricultores. Amanhã o tempo continua ainda bastante carregado aqui no sul do Brasil, tá? E além da chuva forte, temperaturas mais amenas também, principalmente de madrugada. Em Porto Alegre é que o tempo fica um pouco mais firme,
Mesmo assim faz frio, olha só, mínima de 13 graus, máxima de 26. Agora em Florianópolis e Curitiba tem previsão de chuva forte, tá? E essa chuva também deve ser volumosa em forma de temporal na região norte do Brasil. A gente vê essa área toda escura aqui. Apesar do mau tempo, vai estar bastante quente, ar bastante abafado. E vai ser assim, o último final de semana de inverno vai ser bastante quente. A máxima aí fica acima dos 30 graus em muitas capitais, chegando aos 43 graus em Cuiabá, 39 graus em Campo Grande e 33 graus lá no Rio de Janeiro. Capital paulista, gente, o sábado ainda pode ter algumas nuvens, mesmo assim ar abafado, 32 graus. E a tendência é de mais sol aí nos próximos dias e calor também. Até segunda-feira, a temperatura chega aos 34 graus. Vamos lá para Belo Horizonte, olha, nem sinal de chuva na capital mineira, viu? O clima continua bastante seco e quente, 30 graus amanhã, com névoa pela manhã. E no domingo, 34 graus. E tem alerta para baixa umidade do ar, clima extremamente seco nessa área amarela aqui, que vai desde o Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, pegando praticamente todo o Nordeste do Brasil. Nesses locais é importante se hidratar bem, combinado? Eu fico por aqui, um ótimo final de semana para você. Até segunda-feira, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 20.180.000 pessoas se recuperaram da doença, 310 mil estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 589 mil pessoas morreram por causa da Covid-19. Agora, por problemas técnicos no acesso à base de dados, os números de hoje não apresentam os novos casos e óbitos dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Amanhã é o Dia Nacional da Conscientização e de Incentivo ao Diagnóstico Precoce da retinoblastoma, um câncer intraocular raro que acomete cerca de 1 em cada 20 mil nascidos e é mais comum de ocorrer na infância. A Lorena não para quieta. Pula, corre, brinca o dia todo. Uma rotina que havia sido interrompida pouco antes de ela completar 3 anos. Foi quando veio a confirmação de retinoblastoma. Ela não comia mais, ela não falava, ela não brincava. E os únicos momentos do dia que ela falava era para gritar, que ela literalmente gritava, que estava com muita dor. Ela chegava até a pedir socorro, de tanto que doía e ardia os olhos dela. E até que chegou um dia que ela parou de reclamar, mas ela também não abria mais os olhos. A Tainá já tinha percebido uma mancha branca no olho dela no primeiro ano de vida. O pediatra pensou que fosse catarata infantil. O drama começou quando a Lorena foi encaminhada para o oncologista. Eu fiquei apavorada e eu falava até para os médicos, o que eu estou fazendo aqui? Porque minha filha não tem nada, né? A criança voltou à vida normal após 2 sessões de quimioterapia e uma cirurgia para retirada do olho esquerdo. Agora ela usa uma prótese, que inclusive tem movimentos, porque os nervos ficaram intactos. Mais de 90% dos tumores são curados quando identificados precocemente e, na maioria dos casos, a visão é preservada. Infelizmente, a falta de informação retarda o diagnóstico. Por isso, especialistas recomendam o teste do olhinho após o nascimento e a repetição dele até os 5 anos de idade. É a fase mais comum para o desenvolvimento do retinoblastoma. O câncer é raro, acomete 1 em cada 20 mil crianças. Alguns sinais podem indicar a doença. O mais importante, que é o mais comum, que é aquele que a gente chama de brilho reflexo do olho de gato, que é aquele brilho branco, que acontece em fotografias também. Aquele fundo de olho vermelho que ninguém gostava, né, que tinha que dar aquele flash antes, quando aparece esbranquiçado, é um dos sinais. A causa é desconhecida. O teste de triagem genético é uma opção que ajuda a identificar o risco de desenvolver doenças. Além do retinoblastoma, a atrofia muscular espinhal, a fibrose cística, a fenilcetonúria, todas elas, se tratadas precocemente, têm uma grande chance de cura.
O secretário especial do Tesouro do Ministério da Economia, Bruno Funchal, afirmou hoje que o valor do Auxílio Brasil deverá ser de R$ 300. Segundo ele, o novo Bolsa Família deve entrar em vigor ainda este ano. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que eleva o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, para garantir recursos para o programa. Como tem que implementar esse ano, a lógica é, terminando o auxílio emergencial, cair no novo programa, ou seja, nos últimos 2 meses. E aí, para isso, você precisa compensar. A gente tem a compensação aprovando o imposto de renda para 22 e 23, precisa para novembro e dezembro. E por isso é que foi injetado o IOF, uma parte da explicação do IOF é para compensação do Auxílio Brasil, de R$ 300. Vamos falar do nosso dinheiro, então, o dia a dia da nossa economia. Agora é hora da nossa comentarista econômica, Salete Lemos. Boa noite, Salete. Boa noite, Milena. Feliz aniversário. Obrigada, que gostoso. Boa noite, Augusto. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. É isso, o auxílio emergencial será pago até outubro. E a partir de novembro, nós começamos com o novo Bolsa Família, agora batizado de Auxílio Brasil, que tem por propósito o quê? Atender uma parcela maior dos brasileiros carentes e que vai ter também o seu valor reajustado, como você viu agora, para R$ 300. Hoje, Bolsa Família paga R$ 189 mês. Até aí tudo bem, né? Difícil é saber de onde o governo vai tirar dinheiro para bancar esse reajuste no valor do benefício, porque o aumento de imposto que foi anunciado pelo governo, teoricamente, acaba em dezembro. E aí fica a pergunta, a partir do próximo ano, até dezembro tudo bem, mas a partir de janeiro, onde é que o governo vai tirar dinheiro para pagar o Auxílio Brasil de R$ 300, já que todas as fontes de arrecadação estão para lá, muito para lá de comprometidas. O novo IOF, criado ontem, eu disse deve ser cobrado só até o fim do ano. Fique atento. Portanto, nós vamos continuar no descoberto para o pagamento dos R$ 300 do auxílio emergencial, né? Auxílio Brasil agora. No ano que vem, esse é um dos principais desafios do governo e está havendo toda uma mexida em orçamento para ver onde é que o governo vai arrumar dinheiro. Esse aumento de imposto agora traz prejuízo para toda a economia brasileira, hein? Porque vai ser repassado para todos os preços e com inflação absurdamente alta e com um elevado nível de endividamento que atinge mais de 70% das famílias brasileiras. Gente, esse aumento de imposto vai pesar e muito. E olha, diferente do que muita gente pensa, o IOF não é cobrado só de quem viaja para o exterior, usa cartão de crédito, não. O IOF é cobrado em todas as transações financeiras. Isso inclui seu cheque especial, todos os tipos de financiamento que você tomar. Hoje, esses financiamentos amanheceram custando mais caros do que ontem. E eu volto na próxima sexta-feira. Até lá, boa noite para todos. Obrigado. Obrigada. Muito bom. Divulgado um novo boletim médico sobre o estado de saúde do ex-jogador Pelé. Ele continua internado no Hospital Albert Einstein, onde se recupera de uma cirurgia no intestino. Voltamos a falar com o repórter Murilo Rincon, que tem novas informações ao vivo. Oi, Murilo. Boa noite novamente, Augusto, Milena, para todo mundo que nos acompanha. Olha, de acordo com o último boletim divulgado pela equipe médica no início da noite de hoje, Pelé apresentou breve instabilidade respiratória durante a madrugada e, como medida preventiva, foi transferido primeiro para a unidade de terapia intensiva e depois passou por cuidados semi-intensivos. O boletim diz ainda que o quadro de saúde dele é estável e que ele segue se recuperando da cirurgia realizada na última terça-feira aqui no Hospital Albert Einstein para a retirada de um tumor no cólon. Kelly Nascimento, filha de Pelé, fez um post na tarde desta sexta-feira nas redes sociais com uma foto ao lado do pai. No texto, Kelly brinca, dizendo que ele não gosta, mas é um senhor velhinho e que o que aconteceu hoje é um quadro normal na idade dele depois de uma cirurgia. Às vezes, são 2 passos para frente e 1 para trás. Também nas redes sociais, Pelé postou uma foto com a camisa 10 do Brasil e agradeceu o carinho dos fãs. Disse que segue se recuperando muito bem.
Escreveu ainda que tem recebido visitas da família e que segue sorrindo todos os dias. De São Paulo, Murilo Rincon para o Rede TV News. E dia de comemorar aniversário hoje também aqui na Rede TV. Parabéns, Milena obrigada, Machado. Augusto. Feliz aniversário em nome de toda a equipe do Rede TV News. Obrigada, me sinto abraçada, um prazer comemorar trabalhando. Isso aí. Uma boa noite para você, até amanhã. Boa noite, bom fim de semana.